Faça exatamente isso para você poder obter aí resultados na sua amarração amorosa, depois, claro, que o trabalho foi feito. Primeiramente, pessoal, é interessante que vocês não fiquem, no caso, fazendo aí brincadeiras bobas, perguntas bobas aí para essa pessoa, jeito bobo mesmo, brincadeiras bobas, como por exemplo, ficar falando bobagens, ficar falando aí em joguinhos, em mulheres, ficar dando aqueles famosos soquinhos ali no braço da pessoa, ficar debochando dela, ficar fazendo coisas ali que realmente apenas acho que nem ao menos ali uma pessoa especial, no caso, faria. Tá? Não fique, no caso, fazendo esse tipo de coisa, porque isso daí, no caso, você acaba fazendo o quê? Perdendo, no caso, credibilidade com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Então, quando você, no caso, começa a fazer brincadeiras imbecis, brincadeiras idiotas, ficar falando bobagem ali para aquela pessoa, falar bobagem, no caso, no sentido de falar coisas ali desconexas. Ficar, no caso, falando ali palavras ou palavreados ali que não fazem nenhum tipo de sentido. Tudo isso, no caso, acaba demonstrando, principalmente para os homens. Homens, no caso, que tem brincadeiras bobas, você ficar, por exemplo, ficar saindo de casa para você ir no bar, ficar saindo de casa para você ficar indo, no caso, em festa, em farras ali, sem aquela pessoa, por exemplo. Enfim, você querer ficar falando para aquela pessoa, eu só vou ali, no caso, no bar ali tomar um trago, ou eu vou ali encontrar meus amigos ali, eu já volto. Então, ou seja, principalmente para a parte dos homens, tá? É interessante que você não fique fazendo esse tipo de coisa, porque isso daí você acaba perdendo ali completamente a credibilidade ali com aquela pessoa amada. Então você deve fazer o quê? Mudar como pessoa. Se você era o tipo daquele homem ali com um jeito infantil, né, as mulheres sabem muito disso, né? As mulheres sabem daquilo que eu estou falando. Se você era aquele homem ali muito infantil, com brincadeiras imaturas, o famoso chorão, você ficar chorando, no caso, ali para a mulher e tudo mais, perca, no caso, completamente esse jeito bobo, esse jeito infantil. Brincadeiras bobas, jeito bobo, não passa ali credibilidade ali pra ninguém. A segunda coisa é pra você não ficar sendo chorão, né? Como eu tava comentando ali sobre a pessoa chorona, é interessante que você não seja aquela pessoa chorona, aquela pessoa melancólica, aquela pessoa ali que sempre, no caso, acha um motivo ali pra você poder ficar com manha ali para aquela pessoa. Então, pessoas, no caso, que são esse tipo de gente, não passa credibilidade nenhuma ali para outras pessoas. Então, quando você, no caso, está tentando recuperar ali aquela pessoa amada, se você for desse tipo, você acaba, no caso, descredibilizando totalmente a tua pessoa. Então, quando você, no caso, é esse tipo de gente, é interessante, no caso, que você comece a mudar ali o teu psicológico. Você começar ali a buscar uma ajuda, por exemplo, principalmente uma ajuda psicológica, para você poder identificar, no caso, do porquê que você é desse jeito, né? Então, assim, pessoas que são completamente, no caso, melancólicas, chorona, aquela pessoa ali, no caso, que parece que vive triste, você nunca está feliz, você demonstra para a pessoa a tua infelicidade, você não é uma pessoa bem consigo mesmo ou consigo mesma, você é uma pessoa que você naturalmente você não se cuida, você acha que a vida é totalmente desconexa, que a vida não presta, que a vida não tem sentido. Então, ou seja, se você é uma pessoa desse jeito, que você é uma pessoa ali muito cabisbaixa, muito chorona e reclamona de tudo, é interessante que você busque, antes de mais nada, uma ajuda psicológica para você poder estar entendendo, no caso, do porquê, né, que você, obviamente, é desse jeito. Mas também, no caso, você não precisa ser aquela pessoa que você só fala em você. Porque também tem aquelas pessoas lá que elas só falam nelas. Não porque eu fiz isso, não porque eu fiz aquilo, não porque eu vou fazer, não porque eu, porque eu, porque eu e porque eu. Então, se você é esse tipo de pessoa também, que você só fala em você, você nunca, no caso, está disponível para você estar ouvindo ali a outra pessoa, mude, no caso, esse jeito teu aí também. Pessoas que só falam nela e nunca se interessam, no caso, pelo outro, acabam também perdendo totalmente a credibilidade. Então, quando você faz ali um trabalho de amarração amorosa, que você pede uma ajuda para as entidades ou para os demônios, para que estes mesmos venham estar trazendo a pessoa novamente, no caso, ali para você, é interessante que você comece a estar, como eu falei, identificando, no caso, ali completamente ali os teus erros. Identifique, no caso, os teus erros. A pessoa, no caso, se você era do tipo de pessoa que você nunca tinha ouvidos ali para aquela pessoa, é interessante, no caso, que você mude teu jeito e você comece a estar ouvindo mais aquela pessoa. Se interesse mais
por aquilo que aquela pessoa, no caso, está fazendo. Comece, no caso, a estar perguntando para ela como que foi o dia dela, se o dia dela foi bom, se o dia dela foi maravilhoso, se o dia dela foi ruim. Comece, no caso, a estar mentalizando ali mais sobre essa pessoa. Se o dia dela foi ruim, nossa, meu amor, por que o teu dia foi ruim? Nossa, hoje o meu dia foi maravilhoso, mas por que foi maravilhoso? Né? Comece a estar se interessando mais por essa pessoa, comece a estar dando mais ouvidos ali para ela, identifique mais aquilo que a pessoa, no caso, ela quer te falar. Se você é o tipo de pessoa que você mofa no celular, que você está dia e noite, no caso, olhando para esse celular, deixa o celular de lado, comece a estar identificando mais aquilo que a pessoa quer dizer para você. Então, entre mais no assunto, identifique mais aquilo que a pessoa amada está querendo dizer para você e comece, no caso, a estar se entretendo mais ali com aquilo que a pessoa ela tem a falar ali para você. Quando você, no caso, começa a mudar como pessoa e quando você começa a estar identificando mais aquilo que a pessoa está dizendo para você, a probabilidade daquela pessoa começar a te dar mais moral é muito mais alta. Então, às vezes, ela quer uma pessoa que ouça ela. Ela não quer uma pessoa, por exemplo, para somente dormir com ela. Ela quer uma pessoa para que ouça ela, para que se interesse no dia dela, para que deixe, no caso, ela falar. Então, se você é o tipo de pessoa que você nunca dava ouvidos ali para aquela pessoa, comece a dar ouvidos. Não fique falando somente em você, porque eu e porque eu. Claro que durante o meio da conversa, não fique também somente especulando a vida dela. Comece, no caso, a estar contando sobre você também. Porém, dê muito mais ouvidos ali para ela do que você falar. Então, por isso que nem ter acreditado que Deus deu 2 ouvidos, uma boca e um nariz e 2 olhos. Ou seja, veja mais, ouça mais e fale menos. Mas é claro que também isso daí não é motivo, no caso, para você ficar só reclamando de tudo. Por mais que teu dia tenha sido ruim, não fique, no caso, falando, pois é, hoje meu dia foi péssimo. Nossa, hoje o dia foi ruim. Meu Deus do céu. Não, porque hoje meu dia foi péssimo, porque meu dia foi ruim, porque não prestou, porque eu risquei o carro, porque lá no meu emprego lá está completamente ruim, porque tem uma mulher lá que é totalmente falsa, porque tem o outro lá no meu serviço lá que é isso, que é aquilo. Então, ou seja, procure somente falar coisas boas. Identifique, por mais que teu dia foi extremamente ruim, no caso, mas identifique, no caso, algo bom que acabou acontecendo. Ou converta isso daí que foi ruim, converta em coisas boas. Nem que você tenha que inventar, nem que você tenha que mentir, no caso, como foi o teu dia. O teu dia pode ter sido péssimo, mas inventa. Converta isso daí numa mentira. Fala que foi maravilhoso, que, nossa, meu dia hoje foi fantástico. Meu dia hoje foi, nossa, extremamente bom. Hoje foi muito lucrativo, hoje foi muito produtivo. Hoje, se você deve trabalhar com vendas, no caso. Não, porque hoje nós produzimos tantas peças. Não, porque nós vamos mandar umas peças para a Espanha, por exemplo, se você trabalha numa fábrica. Então inventa, fala que você fala com alguma coisa boa, no caso que tenha acontecido ali no teu dia. Tudo justamente, no caso, para que você não converta, no caso, que o teu dia foi péssimo, que você passou mais um dia sofrendo por ela ou por ele, que teu dia, no caso, que você passou com a cabeça 24 horas focado naquilo o que será que ela estava fazendo, o que será que ele estava fazendo, enfim. Para que ela não saiba também que você fica olhando, no caso, o WhatsApp dela para ver se ela está online 24 horas por dia também. Porque eu sei, no caso, que tem muita gente que faz isso, fica 24 horas olhando ali para ver se a pessoa está online. Então, inventa, fala que teu dia foi extremamente ali produtivo, no caso. Obviamente, no caso, que daí você vai tratar a pessoa bem, né? Obviamente, você vai tratar a pessoa bem, você vai dar carinho para ela, você vai dar presentes ali para ela, você vai tratar ela bem. Você não vai ser aquela pessoa extremamente chata, no caso. Você vai ser uma pessoa o quê? Carinhosa. Você vai ser uma pessoa o quê? Menos estressada, menos irritada. Você vai deixar, no caso, ali o estresse de lado. Você não vai ser aquela pessoa chata, no caso, perguntando ali para o ser amado ou para ser amada. Ah, você ficou com alguém depois que a gente se separou? Ah, você ficou com alguém, você dormiu com alguém ali depois que a gente se separou, você ficou com alguém, você dormiu com alguém. E claro que você também não vai ser aquela pessoa, por exemplo, também arrogante no caso. Não, eu fiquei com um monte. Não, eu fiquei lá com 8 lá, mas só identifiquei com 5 só. 3 eu não gostei muito.
Então, ou seja, você não vai ser aquela pessoa arrogante, você não vai ser aquela pessoa cheia. Você não vai querer mostrar para ela, por exemplo, que você é o todo-poderoso, que você é o cheião de mulheres, que você é o bambambam ali da quebrada, entendeu? Então, você não vai, no caso, ficar falando de você não vai puxar nem ao menos nesse assunto com a pessoa. Se ela tá ficando com alguém, se ela tá conhecendo alguém, enfim. Se ela falar para você que ela tá conhecendo outra pessoa, ou que ela quer dar oportunidades ali para outra pessoa, pode acabar ocorrendo daquela pessoa, ela necessariamente ela tá jogando para você, para ver se você vai se interessar nesse assunto ou não. E é claro que você não vai falar para ela, não, mas não, fique comigo. Não, porque eu te amo, não, porque eu não quero te perder, não, porque isso, não, porque aquilo. Claro que não. Você não vai ficar falando esse tipo de coisa para a pessoa. Simplesmente, no caso, troque de assunto. Mude da água para o vinho. Se vocês estavam falando de relacionamento, comece a falar do governo. Se você, por exemplo, estava falando ali sobre amores, começa a falar da Copa do Mundo 2014. Então, ou seja, começa a estar trocando o assunto para que você não fique preso naquilo, para que aquilo ali não vire mais uma briga, mais uma discussão e mais um desentendimento. Aproveite os momentos em que você está ali naquele momento com aquela pessoa. Procure demonstrar para ela que hoje você é um novo indivíduo. E se ela começar, como por exemplo, ficar jogando, por que você não era assim antes, quando a gente estava num relacionamento? Por que você não era assim quando nós ainda estávamos juntos? Hoje, no caso, estou dando oportunidades para outras pessoas, blá, 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 blá. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai ficar na tua. Você não vai ficar concordando com ela, mas você também não vai ficar discordando. Você vai simplesmente trocar de assunto. Você vai mudar da água para o vinho. Você vai puxar da risada com a pessoa. Você vai tentar encontrar algo bom. Você vai mudar o assunto. Você não vai ficar preso ali naquilo ali. Então, ou seja, você vai trocar o assunto e você vai tentar, no caso, fazer com que ela acabe esquecendo daquela conversa ali naquele momento. Então, ou seja, você vai mudar. E se você era uma pessoa estressada, não deixa o teu estresse, teu nervosismo, tua chateação, tua tristeza acabar falando mais alto. Procure, no caso, dar risada, procure brincar, aproveitar, no caso, obviamente, aquele momento que você está ali com aquela pessoa. E claramente você não vai ficar, no caso, descarregando, no caso, tua raiva em cima dela. Principalmente para casos ali em que acontece do trabalho acabar dando resultado antes de 21 dias. Então você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar mudar como pessoa. Porque assim, a partir do momento que o teu trabalho dá resultado e você erra de novo, você tem a chance, no caso, de fazer o trabalho mais uma vez e torcer, no caso, para que aquele trabalho ele venha estar dando resultado. Então assim, se no caso você perde aquela oportunidade, acabou. Então, ou seja, a terceira vez já não vai existir. Então, ou seja, é por esse motivo que é interessante que quando a pessoa volta para você, você mude a tua personalidade, você mude teu jeito. Se você era uma pessoa extremamente agressiva, vá buscar um tratamento para isso, para você tentar tirar essa agressividade ali de dentro de você, você tentar tirar, no caso, essa raiva que existe ali dentro de você, para que você não fique, no caso, descarregando, no caso, a tua raiva ali para hoje em dia. Então, não fique trazendo também, por exemplo, o passado para hoje em dia. Não, esqueça do passado, deixa o passado lá atrás. Procura focar no hoje em dia, procura trazer o hoje em dia para o hoje em dia. Então, se é alegria, é alegria. Se é tristeza, vamos passar junto. Se é dificuldade, vamos passar junto. Seja aquela pessoa parceira do teu parceiro ou da tua parceira. Seja aquela pessoa que ela sempre quis que você fosse. Não deixe, no caso, que tudo isso, no caso, acabe estragando esse novo relacionamento que as entidades deram, no caso, essa oportunidade ali para vocês. Então, haja com essa pessoa sendo uma pessoa completamente diferente. Seja uma pessoa que essa pessoa sempre sonhou que você fosse. Então não deixe, no caso, que o passado acabe estragando, obviamente, ali no hoje em dia. E como eu falei, se você era uma pessoa, por exemplo, que você era uma pessoa que você nunca saía de casa, procura sair. Se você era uma pessoa muito baladeira, começa a cortar isso daí. Começa a ir em locais, por exemplo, que não tem balada, festa, farra e tudo mais. Começa a mudar ali para um restaurante, começa a mudar ali para uma churrascaria, começa a mudar ali para um show ao vivo, mas que seja num teatro, por exemplo, ou em locais apropriados ali para a família. Então começa a mudar o teu psicológico e o teu meio de vida. Ah, mestre, mas ele é uma pessoa completamente baladeira, ele é uma pessoa que ele curte balada, festa, farra e tudo mais. Aí como é que faz nesse caso? Vai mudandinho aos poucos, vai mudando, no caso, primeiro você muda você, para depois você tentar mudar o outro. Então, claro,
O outro só vai mudar, obviamente, eu sei disso, se ele quiser. Agora, é ali que você vai ver o tipo de pessoa que você quer para a tua vida. Então, ou seja, você vai querer uma pessoa baladeira, festeira, uma pessoa que hoje está pensando em ficar com uma, amanhã está pensando em ficar com outra e tudo mais. Não, você vai querer uma pessoa que, obviamente, é de família. Então, isso daí, com o passar do tempo, você vai começar, no caso, a estar informando essa pessoa o tipo de pessoa que você quer para a tua vida. Ah, mestre, mas nós somos novos ainda, nós somos novos. Nós ainda somos jovens ainda e a gente quer curtir, a gente quer farrear, a gente quer beber, a gente quer isso, a gente quer aquilo, mas eu quero fazer tudo isso, no caso, junto com ele. Como que faz esse caso? Então, ou seja, você vai, no caso, se aprimorando a tua vida para ambientes mais familiares. Então, você vai o quê? Num teatro, você vai o quê? Num show de stand-up, você vai fazer o quê? Você vai tentar, no caso, ir mudando aquela pessoa aos poucos. Você não pode claramente tentar mudar essa pessoa do dia para a noite, porque senão a pessoa vai meter o pé em você. Mas é que nem eu falei, primeiro você vai mudando você. Se vocês eram umas pessoas que vocês não tinham religião nenhuma, começa a ir numa igreja, começa a ir num terreiro, começa a ir num centro espírita, começa, no caso, a adquirir algo ali interessante para a vida de vocês, ou até mesmo tá acrescentando algo ali para a vida de vocês. E como eu falei, se você era uma pessoa que você nunca saía de casa, e a pessoa queria sair, a pessoa queria estar ali com você, a pessoa queria ir em tal lugar lá com você, mas você nunca ia, começa a mudar ali o teu jeito, começa a ir para locais ali que são apropriados ali para um casal, por exemplo. Não fica indo, no caso, em locais, por exemplo, que não são apropriados para casais, que são somente apropriados ali para pessoas que estão solteiras, porque senão aquilo ali vai gerar o quê? Briga. Aquilo ali vai gerar briga, aquilo ali vai gerar discussão, aquilo ali vai gerar o quê? Desentendimento, aquilo lá vai gerar o quê? Desavença, aquilo lá vai gerar um monte de coisa, menos coisa boa ali para dentro da tua vida. E obviamente, no caso, que você vai ser o quê? Aquele tipo de pessoa que aquela pessoa ela sempre sonhou. Então, quando você está dentro de um relacionamento ali com aquela pessoa, ou você pelo menos destinou ali 5 minutos da tua vida junto ao lado daquela pessoa, para você perguntar para aquela pessoa qual que é o sonho dela dentro de um relacionamento, aquela pessoa ela vai falar para você. Agora, se ela for uma pessoa, por exemplo, que ela não quer absolutamente nada, ela simplesmente vai olhar para tua cara e vai dar risada. Então, ou seja, o que aquela pessoa quer? Curtir. Aquela pessoa ela quer ficar com hoje, com amanhã, e ela sempre vai ser aquela pessoa que sempre vai ficar procrastinando. Não, porque depois eu penso isso, não, porque depois. Ou, por exemplo, hoje não dá, hoje eu tô cansado, hoje eu tô isso, hoje eu tô aquilo. Então, ou seja, ela sempre vai tentar fugir. Agora, se você pelo menos destinou 5 minutos da tua vida para você perguntar para aquela pessoa qual que era o fundamento, no caso, daquele relacionamento, ou o porquê que ela quer encontrar um relacionamento ali para a vida dela, ou o que ela espera de um relacionamento, ela vai falar para você. Então, você sempre deve ficar com alguém que pensa igual você. Não adianta você querer ficar com uma pessoa que pensa completamente diferente. Então, você consegue estar claramente se aprimorando dentro de um relacionamento junto com aquela pessoa. Só que claramente você tem que ficar com uma pessoa que pense igual você e que goste de locais igual a você. Não adianta você querer ficar com uma pessoa, por exemplo, se você é uma pessoa caseira, não adianta você querer ficar com uma pessoa que é baladeira. Claro, se você está gostando daquela pessoa, como eu falei, você vai tentar se aprimorar, no caso, a vida daquela pessoa. Porém, aos poucos, você consegue, no caso, estar mudando ali o jeito dela. E, claro, se ela quiser mudança também, né? Obviamente. Que também você não vai forçar ela a nada. Mas assim, você vai tentar, no caso, aprimorar os gostos dela. Você vai tentar tirar ela daquela vida mundana para você poder, no caso, estar aprimorando ela para uma vida mais calma. Como, por exemplo, ir num sertanejo, em algo, no caso, como, por exemplo, algo mais familiar. O negócio é você focar o bagulho na família, no caso. Não adianta você querer fazer com que a pessoa, por exemplo, mude da água para o vinho da noite para o dia e você querer converter ela para uma igreja, por exemplo, que isso aí não vai dar. Mas assim, seja uma pessoa que ela sempre sonhou. Né? Então assim, se ela é uma pessoa sonhadora dentro de um relacionamento saudável, dentro de um relacionamento onde você é a pessoa companheira, onde ela sonha, claro, que você seja aquela pessoa companheira ali para a vida dela, se aprimora, faça os gostos dela, que você claramente você não vai ter a perder, no caso, com essa pessoa, entende? Porque também você não vai deixar essa pessoa sozinha, obviamente. Você não vai deixar ela sair sozinha, ir para uma balada sozinha, ir para uma festa sozinha. Claro, você não vai fazer isso, obviamente. Mas assim, não deixa a pessoa amada sozinha, não deixa a pessoa amada abandonada, não fique sendo aquela pessoa que quando ela convida você para sair, por exemplo, você fala, não, pode ir. Não, eu vou no mercado, pode ir. Não, eu vou na igreja, pode ir. Não, porque eu vou em tal lugar, pode ir.
Entendeu? Não seja esse pode ir. Não seja esse tudo bem, pode ir. Não seja esse tudo bem. Sempre vá com ela, sempre seja companheiro dela. Quando o teu trabalho de amarração amorosa começar a dar resultado, mude como pessoa. É que nem eu falei, mentaliza, anota num papel lá tudo que acabou levando à separação ali de vocês e vai anotando, e vai colocando no ladinho ali. O que levou à separação? Isso. A nossa vida tinha brigas, era por causa disso. A maior discussão do nosso relacionamento era por conta disso. A gente não dormia junto por conta disso. E vai anotando, e quando você fizer o teu trabalho de amarração, o teu trabalho de amarração ele comece a dar resultado, aí você já conseguirá identificar aonde que você tem que mudar. Beleza? Então é isso e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.